Olá, eu ia gravar vídeos sobre a eleição até a semana passada, apenas. Mas resolvi gravar este vídeo também esta semana e talvez grave outros e vou explicar o porquê. O título deste vídeo vai ser: O brasileiro não sabe votar? Não é pessoa de bem? Há relação entre as duas coisas? Hoje eu estou triste e vou dizer por quê. No decorrer deste vídeo você vai entender por quê. Às vezes, é claro que essa tristeza não vai durar a vida toda, vai passar. Mas hoje, particularmente, eu estou muito triste, muito decepcionado com as pessoas. Nas reflexões que eu vou fazer aqui, você vai entender. Primeiro, a primeira questão: o brasileiro não sabe votar? Com certeza não sabe. A maioria das pessoas do mundo não sabe votar. Se soubessem, a situação estaria bem diferente. Por que não sabe votar? Eu entendo, compreendo, né, que nem todas as pessoas tenham a mesma preferência. Isso é natural, é normal. Uns gostam do branco, outros gostam do vermelho, outros do amarelo, né? Como eu sempre digo, eu sou corintiano, há palmeirenses, são paulinos, santistas e por aí vai, né? Mas isto não me impede de ter elogiado outros times quando jogavam bem, inclusive o Palmeiras, que Palmeiras e Corinthians são rivais, né? Mas eu não, embora seja corintiano, eu não sou. Eu procuro ser sensato e correto. O que é certo é certo. Se jogou bem, jogou bem. O mesmo com candidatos. Por que eu estou triste? Porque ontem, né, antes de eu dormir, estava 99% das urnas apuradas. 51 milhões de pessoas já tinham votado no Bolsonaro. Hoje, encontrei uma pessoa pela manhã, ela disse para mim que 62 milhões. Isso me entristece. Muitas pessoas, porque a diferença, pelo que eu vi, não foi muita. Mais ou menos metade para cada um. Por isso que vai ter segundo turno, né? E se o Bolsonaro fosse melhor que o Lula, eu ficaria quieto, mas não é. Está provado, está comprovado, desde quando ele era candidato, que ele é aliado a milícias, a bandidos, a corruptos, né? Ele não fez nada a vida política dele toda, né? Ele votou contra direitos dos trabalhadores, do povo, né? Ele é machista, né? Ele é contra as mulheres, ele é a favor da mulher ganhar menos que o homem, e por aí vai. Ele foi um péssimo presidente na pandemia, muitas pessoas morreram por causa dele, né? Ou seja, há muitos fatores que justificam ele ser ruim. Mas muitas pessoas votaram nele. Ele é a favor de ditadura, de tortura. Ele mesmo falou isso. Há vídeos
e há pessoas que apoiam. Então por isso que eu fico triste, né? Fico muito triste, porque pessoas que apoiam um candidato desse, com certeza não sabem votar. Por enquanto eu estou falando de não saber votar. Vou falar por partes. Eu, mesmo tendo feito letras, mas felizmente eu estudei na Unesp, campus onde tem ciências sociais, por exemplo. Então eu tive professores com consciência social e política. E desde cedo eu aprendi que não se deve votar em ditadura, porque nós temos tudo a perder. Professores meus que viveram a ditadura diziam que se na ditadura alguém questionasse a opinião predominante, no dia seguinte a pessoa sumia. Algumas apareciam mortas, diziam que era suicídio, mas não era, elas foram assassinadas. E outras não foram encontradas até hoje. Eu só estou dando alguns exemplos rápidos, mas pessoa inteligente, minimamente sensata, não pede ditadura. E Bolsonaro é a favor de ditadura. Por isso eu fico triste, porque muitas pessoas apoiaram Bolsonaro. Vou dar mais um exemplo. Ontem, um imbecil, que nem conheço, comentou numa publicação minha. A publicação era mais ou menos assim, no Facebook. Ainda bem, mais ou menos, eu não sei literalmente, não lembro. Ainda bem que eu estudei história e aprendi a diferença entre democracia e ditadura. E comentei em outra publicação também de uma pessoa que eu conheço, né? E dois caras, que são dois imbecis, me questionaram. Aliás, não só questionaram, porque isso eu gosto. Eles falaram que eu sou bobo, tonto, que eu sou ridículo, né? Bom, aí eu comentei, eles respondiam e tal. Aí o cara falou pra mim assim: você tá querendo que a sua opinião prevaleça. Desse jeito, nós vamos chegar na ditadura. Aí eu respondi: seu imbecil, é justamente a ditadura que eu tô criticando. Bolsonarismo é ditadura. Então as pessoas não têm a mínima noção do que é democracia, do que é ditadura, que seria o mínimo, né? Muitas pessoas não votaram, o que eu acho um absurdo, eu considero um absurdo. Aí a segunda parte, a outra pergunta: não são pessoas de bem? Com certeza não são pessoas de bem. Porque o Bolsonaro não é uma pessoa de bem. Só analisar. Ele não fez nada. Aliás, tudo que ele fez foi trágico contra o povo. Ele não governou o Brasil. Não governou. Ele só passeou, viajou. Ele não é bem querido pelos pelos outros países, né? Ninguém gosta dele, mas mesmo assim ele quer viajar, quer aparecer, quer fazer campanha política. Mas não sei, as pessoas não se informam, né? Claro, algumas não se informam, algumas são ignorantes a ponto de votar no mesmo candidato dos ricos, o que eu já falei em outros vídeos, que é uma ignorância muito grande. Há outras pessoas, porém, a quem falta caráter realmente. Pessoas que são iguais a ele. Então, tudo isto me deixa muito triste. A relação entre as duas coisas, ou seja, a relação entre não saber votar
e entre não ser boa pessoa? Ou seja, será que quem não sabe votar é porque não é boa pessoa? Há muitos casos, né? Há casos e casos. Algumas pessoas não sabem votar por ignorância e outras não sabem votar por falta de caráter. Mas eu costumo dizer uma coisa. A partir do momento que a pessoa é ignorante e não quer aprender, falta caráter. Eu escrevi no Facebook, não lembro se ontem ou antes de ontem, a eleição foi ontem, dia 2, hoje é dia 3. E eu escrevi, como eu disse, eu não lembro se foi ontem ou antes de ontem, que mesmo quando eu era bem mais novo e consequentemente sabia bem menos que hoje, que eu tenho quase 51 anos, eu sabia, mesmo quando era muito ignorante, eu sabia quando eu não sabia determinadas coisas e precisava aprender. Eu tinha noção daquilo em que eu era ignorante. Ou seja, o que eu sei hoje eu aprendi. Então eu sei que todas as pessoas têm noção de que são ignorantes. E muitas são ignorantes na política. Muitas. Agora, a partir do momento que elas não ficam atentas para quem estudou e sabe mais do que elas, a partir do momento que elas não dão importância para votar, eu questiono o caráter delas. Porque o nosso país, o Brasil, que é um país maravilhoso, eu gosto muito do Brasil. Eu não tenho vontade de morar em outro país, como muitas pessoas têm. Eu não tenho. Então eu fico triste de ver o descaso com que muitas pessoas tratam o nosso país. Porque é totalmente possível saber votar naquele candidato, analisar o candidato que quer o bem para todos. Aí eu questiono, como já questionei em outros vídeos, será que realmente as pessoas querem o bem de todas as pessoas? É claro que há algumas que sim, como eu e outras. Mas eu tenho certeza que há pessoas que não querem, não se preocupam com o bem de outras pessoas. Há pobres que são pobres, mas se ficarem ricos, vão explorar os pobres. Então eu peço a você que assiste este vídeo, que ajude a divulgar o vídeo ao maior número de pessoas. Porque Bolsonaro não pode ganhar, a ditadura não pode ganhar, a ignorância não pode ganhar, a exploração dos pobres não pode ganhar. Sejamos pessoas boas. Somos pessoas boas ou não? Esta é a questão. Eu gostaria de falar muito mais ainda, mas vocês sabem que eu gravo vídeos curtos apenas. E acredito que até o segundo turno, que é dia 30, acredito que eu grave mais vídeos. Porque eu não me conformo com a ignorância das pessoas que votaram no Bolsonaro, que comprovadamente é o pior presidente que o Brasil já teve. Quem apoia Bolsonaro, para mim, não há como ser boa pessoa. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser lembrado como uma boa pessoa. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que votou no Lula, que favoreceu sempre o povo. Eu jamais quero ser lembrado como uma pessoa que votou no pior presidente do Brasil. Peço que você curta esse vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas.
lembre-se, a democracia e apenas a democracia permite que eu dê a minha opinião e que você dê a sua opinião. Ditadura não permite isso. A ditadura mata e prende quem quer liberdade de expressão. Até o próximo vídeo e novamente eu peço para você ajudar a divulgar este vídeo. Muito obrigado.